Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal do YouTube. Primeiramente, deixa o like, compartilhe e, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, o assunto é o seguinte, pessoal: homens de 1950 versus mulheres de 2025, tá? Que eu não consigo entender, são muitas mulheres atuais exigindo, né, ou pedindo para que o homem seja romântico, né, ou tradicional, né, sendo que, na verdade, né, na maioria das vezes, o comportamento das mulheres que dizem isso é um comportamento modernístico. Quer dizer, elas se vestem tipo piriguetes, elas quer dizer, se comportam com uma toxicidade sem procedentes, né? É lógico que poderia utilizar outro termo aqui, mas vocês entenderam, pessoal, vocês entenderam, né? Muitas mulheres estão se comportando de uma forma modernística, mas exigindo o homem das antigas, o homem de 1950, quem que protegia e provia para as mulheres. Mas só que tem um detalhe, né? Aliás, tem vários detalhes quanto a isso, né? Muitas mulheres também, né, pedem que o cara ganhe 5, 10, 15 mil por mês, sendo que, na verdade, quem é que ganha, quem são aqueles que ganham nessa faixa no Brasil, né? Eu queria entender essa lógica delas, né? Quer dizer, elas têm uma exigência assim, estratosférica, né? Mas em contrapartida, né, não querem ser iguais às mulheres de antigamente, né? Quer dizer, o homem tem que ser protetor e provedor de uma mulher que quer curtir uma balada. Eu não consigo entender essa lógica, né? Mas quem é que ganha acima de 5 mil no Brasil, né? Pessoal, quem é rico no Brasil, quem é rico no Brasil, 1%. 90% das pessoas daqui do Brasil ganham até 3.500 por mês. Pessoal, não tem nenhuma lógica esse tipo de exigência que muitas mulheres fazem hoje em dia, né? De querer certo tipo de homem, sendo que, na verdade, o que também elas têm a oferecer a altura, né? Na altura do que elas estão exigindo. Quer dizer, é muita hipocrisia, pessoal. É muita hipocrisia que acontece por parte das mulheres modernas, né? Novamente, né? Não se trata somente disso, mas eu poderia amplificar esse debate, que é o seguinte: elas muitas das vezes estão rodadas, elas estão indo para o tal carrossel, mas mesmo assim querendo ali em um período da vida um homem decente. Quer dizer, elas querem o melhor dos dois mundos, né? E isso não é possível, pessoal, isso não é possível. Que é necessário que a gente tenha coerência até mesmo nessa questão dos relacionamentos, né? Quer dizer, antigamente, né, as mulheres, elas queriam se ter um relacionamento com o homem desde o início da corrida. Hoje em dia, né, atualmente, o que acontece é que elas querem o cara pronto, querem que o cara tenha carro, casa,
Ah, algumas até exigem que o cara tenha mansão, quer dizer, são exigências assim inúmeras, mas o que ela tem para oferecer em troca? Tá? O que ela tem para oferecer em troca disso tudo que ela está pedindo no homem? Né? Enfim, que se trata aqui, pessoal, de uma conta que não fecha e nunca fechará, né? Porque além do fato de ser difícil prover para uma mulher no status quo atual no Brasil, também tem outros detalhes também que inviabilizam qualquer tipo de relacionamento assim, que seria natural, né? São essas exigências, mas não só essas exigências, mas também o comportamento de muitas mulheres que não são compatíveis com o homem de 1950, né? Então, elas estão o tempo todo que a gente vê que elas estão nessa indecisão, né? Porque acredito que essa indecisão resulta numa hipocrisia. Agora, alguns não aceitam esse tipo de verdade aqui que eu estou trazendo, mas, enfim, o que eu posso fazer? Críticas sempre irão existir, né? Mas, de qualquer forma, pessoal, né? A gente vê, né, que não só o comportamento das mulheres é incongruente com o que elas eram no passado, né, mas também a vestimenta, né? Se vocês forem pesquisar no Google, as vestimentas das mulheres de 1950, 1940 e 1930, 1940 e 1950 totalmente, né? É muito diferente das vestimentas das mulheres atuais, né? Então, pessoal, a diferença sim é estratosférica, né? Mas elas insistem nessa hipocrisia, né? Eu diria assim, né? Que a hipocrisia das mulheres modernas é sem fronteiras, barra limites, porque novamente, né? Se trata de exigir além da FIP, né? Que alguns dizem, né? Exigirem além da FIP, né? Mas enfim, pessoal, era o que eu tinha para dizer sobre o assunto. Enfim, é muita hipocrisia que acontece hoje em dia, né? O que acontece também é que os relacionamentos estão líquidos, tá? Porque também, né, pessoal, a gente tem uma cultura de promiscuidade no Brasil, né? O Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, né? Enfim, isso gera, logicamente, nisso, né? Em relacionamentos líquidos, né? Mas é também por conta, eu acredito nisso, né? Por conta que as próprias mulheres permitem esse tipo de situação, né? Depois elas vêm reclamar na internet de que o homem é isso ou aquilo, né? Mas, enfim, a gente vê essas inúmeras hipocrisias por parte das mulheres, aos quais, né, um homem decente, tipo eu, né, não compactuo, não me identifico, certo? Não compactuo, certo? É sobre isso que se trata, pessoal, né? E logicamente que hoje em dia tem um estigma, né? De que a mulher pode criticar o homem, mas o homem não pode criticar a mulher, né? Então é uma hipocrisia, né? É muita hipocrisia, pessoal, muita hipocrisia que acontece atualmente na sociedade, né? Ainda mais nessa questão de relacionamentos, né? E cada vez mais, cada dia que passa tem se tornado mais
complexo, né? É, é, Hoje em dia, né, pessoal, o homem está valendo muito mais o que ele tem do que ele é realmente, né? Para vocês verem o quão complexo tá essa questão de relacionamentos, né? Quer dizer, não há mais um entendimento, né? Não há mais um entendimento entre os gêneros. O que está havendo é muito mais um apartheid, né? A tendência é que cada vez haja essa separação, até porque existem leis anti-homem também, né, que a gente pode acrescentar nessa equação, né? O Brasil tem uma cultura, por assim dizer, entre aspas, cultura entre aspas, né? Cultura mesmo, né? Cultura misândrica, né? Ao qual o homem não pode se levantar sobre esse tipo de assunto. Agora, o que adianta também censurar a opinião dos homens quanto a relacionamentos, né? Caminho sem volta, certo, pessoal? Então era isso. Homens de 1950 versus mulheres de 2025, a conta nunca irá fechar, né? Por questão de lógica, né, pessoal? Questão de lógica, né? O homem, o que ele quer? O que ele almeja, né? O que ele almeja do sexo oposto? Justamente, né, o que ele já é, né? Que é o quê? A decência, né? Honestidade, entre outras coisas que são intrínsecas ao ser humano, né? Mas essas questões estão sendo cada vez mais deixadas de lado, enquanto a cada vez mais a ascensão do materialismo, porque as pessoas elas estão muito mais ligadas, muito mais, né, nessas questões fora da moralidade, elas estão mais ligadas nessas questões em querer se comparar nas redes sociais, por exemplo, né? É sobre isso que se trata, pessoal, né? O vídeo tá se delongando, né? Mas, enfim, pessoal, a gente sabe, né, da complexidade, né, que tem sido, né, essa dinâmica dos relacionamentos hoje em dia, né? Enfim, pessoal, a gente sabe, né, que tem mulheres com mais idade, querendo um certo tipo de coisa, né? Enfim, pessoal, a dinâmica, essa dinâmica, ela está cada vez mais complexa, né? E a tendência é que cada vez haja um apartheid maior entre os gêneros, até porque não é uma questão que só está acontecendo no Brasil, é uma questão que está acontecendo também em outros países do mundo, né? E logicamente que nós, o homem desperto, ele tem que sempre se atualizar do que está acontecendo, não só especificamente aqui no Brasil, mas também no planeta Terra, né, pessoal? Né? É lógico que a gente tem visto também que tem havido, né, uma queda na taxa de natalidade, né? Alguns países são exceções, mas são exceções à regra, né? São exceções à regra, né? A tendência é essa mesmo, pessoal. A tendência é que haja um apartheid entre os gêneros /sexos, né? E não se há uma solução, né? Não há uma solução assim, por enquanto, para resolver essa questão. Muito pelo contrário, né? E, logicamente, pessoal, que a gente tem visto, né, que a masculinidade ela tem sido motivo de piada, né? Enfim, há um desprezo mesmo à figura masculina, né? O tempo todo, né? A própria imprensa daqui do Brasil quer taxar o homem como criminoso, qualquer tipo de atitude mais masculina, né, como criminosa, né? Então é isso que tem acontecido, pessoal, né? O que tem acontecido no Brasil, inclusive, não é diferente do que
tem acontecido em outros países do mundo, né? Incluindo, por exemplo, Estados Unidos, países da Europa, né? E etc, né? Então era isso, pessoal. Era o que eu tinha para dizer sobre o assunto. Acabei me desdobrando, né? Mas o ponto era expor tal hipocrisia, né, que tem acontecido, tais hipocrisias, né, na verdade, que tem acontecido na sociedade no que tange a essa questão de relacionamentos. Certo, pessoal? Então era isso. Valeu. Até a próxima.